Os alunos de hoje facilitam muito o trabalho do professor. Parece que eu estou falando mentira, né? Parece que eu estou aqui inventando onda. Não é, caro professor, você sabia que você dá aula para nativos digitais? Eu sei que a impressão que você tem é de que eles não se interessam pela sua aula e eles não colaboram, eles não querem aprender, não querem estudar, às vezes são indisciplinados, os pais não educam, os pais não colocam pressão, né? Eles são donos do mundo. E é aí que está a sua chave do sucesso, que alguns professores percebem, outros desperdiçam. Sim, exatamente. Essa geração de alunos parece uma geração difícil de trabalhar, mas ela é a melhor geração que já existiu até agora. São os nativos digitais. Por quê? Porque é uma geração que tira o trabalho de você, professor, e coloca para ela, se você souber criar um ambiente onde os alunos se sintam confortáveis a fazer isso. Eu vou simplificar isso que eu estou explicando com uma analogia. Você sabe qual é a diferença entre preparar uma aula para a geração atual, né, para os alunos de hoje, e fazer um bolo? Não tinha muita opção. Mas hoje que foi inventado o fouet, meio que não faz muito sentido. Você pode comprar um fouet, custa um pouquinho de dinheiro, obviamente, e você tem que aprender a usar o fouet, custa um pouquinho de tempo. Mas depois disso, você vai ganhar 10 vezes mais tempo batendo ali com o fouet, o bolo, e você vai ter menos esforço. Então você vai poder fazer mais bolos num dia, já que o seu braço vai aguentar mais, né? Beleza. E aí, você pode entender o garfo como sendo a aula expositiva, o fouet como sendo a aula com metodologias ativas, certo? A partir do momento em que inventaram as metodologias ativas, não é mais necessário você se contentar com o resultado insuficiente e inadequado de uma aula passiva. A aula passiva é boa para você gravar um curso, não é boa para você interagir e trazer ao vivo para os seus alunos. Muito menos no ensino híbrido e uma videochamada. Nossa senhora, aquilo ali é quase uma tortura para a geração de hoje. Para a geração do passado, poderia até ser aceitável, porque o conhecimento estava na sua cabeça, professor. Se o aluno não prestasse atenção e valorizasse aquela aula, ele só ia ter esse conhecimento lá na enciclopédia, que era muito mais difícil de ler, muito mais difícil de ter acesso, ou em uma biblioteca, que também era muito trabalhoso. A melhor forma era com o professor, portanto, era muito fácil valorizar o professor. Mas hoje esse mesmo aluno, ele tem o Google para responder qualquer pergunta que ele quiser. E ele não tem mais uma obrigação tão grande de decorar e aprender tudo aquilo para o futuro dele. Essa obrigação é muito artificial, porque se ele precisar um dia para o trabalho, ele vai pesquisar e vai aprender e vai ter acesso àquela informação. Ele precisa no máximo para a prova de vestibular. E cá entre nós, é muito difícil você se motivar para uma prova que vai acontecer daqui a 6 anos, daqui a 2 anos, ou no final do ano que seja, e que vai testar qualquer coisa entre um monte de conhecimento. E você está em plena idade ali que você pode aproveitar, você está ali no momento em que todos os estímulos são uma excitação do olho, que a gente fala, né? São muito fortes, né, para você, e a distração é muito grande, a concorrência é grande, a tecnologia, os jogos, as redes sociais jogam sujo, jogam utilizando metodologias ativíssimas, né? Jogam utilizando neurociência para captar a atenção do aluno. Então você tem que jogar igual, senão você não vai conseguir vencer. E você tem que falar a linguagem do aluno e ter um pouquinho de empatia, né, para entender que aquele aluno precisa estar motivado. E como é que eu faço isso? No mínimo, você precisa colocar o aluno como centro da sua aula. Como é que faz isso? Como é que eu boto o aluno como protagonista? Metodologias ativas, meu caro professor. Isso você já deve ter ouvido falar, não é novidade. Use o fouet para bater o bolo. Afinal, ninguém espera mais que você faça ele com o garfo. Leva o dobro do tempo, o pessoal vai cansar de esperar esse bolo. Ok? Mas... E outra coisa, se alguém te vir batendo bolo com o garfo, vai te ridicularizar, porque já existe o fouet. Mas eu te digo mais, para fazer o bolo, a melhor tecnologia não é o fouet. O fouet já foi ultrapassado, porque hoje nós temos uma ferramenta automática, facilitadíssima, que faz o trabalho pela gente. A gente não precisa mais ser o braço que bate a massa de bolo, não precisa mais. Agora o nosso trabalho, como cozinheiros, como bons professores, né, é pensar em bolos mais criativos, em bolos que tem um sabor mais interessante, né? Em
entregar e construir o bolo junto com o aluno, digamos assim. Para isso existe a Educação 4.0 e com ela vieram as ferramentas tecnológicas, né, de tecnologia educacional, simplificadas, que fazem nada mais nada menos do que aplicar a metodologia ativa por você. Então você não precisa mais fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em metodologias ativas para conseguir aplicar aquilo na sua sala de aula e transformar o aluno no centro, no protagonista. Não precisa mais. Agora você usa as mesmas técnicas que as redes sociais e jogos usam, com uma ferramenta que você só coloca algumas perguntas lá e ela joga dentro de um mundo virtual, um jogo, que os alunos têm acesso e você nem precisa saber como funciona. Você nem precisa testar o jogo, para você ter ideia. Isso é a ferramenta simplificada. Mas espera aí, quando eu vou fazer um bolo, tem alguma coisa melhor do que o fouet? Tem. O nome disso é batedeira. Existe a batedeira. O professor, o cozinheiro que tem uma batedeira, né, que é uma tecnologia, é uma ferramenta tecnológica que facilita, né, facilitadora, ele pode fazer 10 bolos ao mesmo tempo. Ele coloca a massa em cada batedeira lá, liga as 10 batedeiras. E olha que interessante, ele consegue ganhar muito mais fazendo muito mais bolos e conseguindo vender esses bolos ao mesmo tempo. Olha que interessante. É por isso que o professor hoje é uma das carreiras e das profissões mais bem remuneradas, porque ele trabalha com um conhecimento, que é algo que você hoje já tem tecnologia para tornar escalável. Você já tem a batedeira. E a batedeira é a tecnologia educacional. Se você quer ficar por dentro, se você achar interessante essa analogia, segue a gente, não esquece, por favor, de dar o like aqui nesse vídeo para que outros professores tenham acesso a esse conhecimento, para que se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse e, por favor, ative as notificações para você ficar sabendo, porque o YouTube não entrega para todo mundo, tá? Deixa eu continuar aqui, explicar mais alguns detalhes sobre essa analogia genial. É o seguinte, se você tem uma batedeira e gosta de usar o garfo, nada te impede de usar o garfo, certo? Então não se preocupe com a tecnologia, professor. Se você aprende a tecnologia, você não vai ser obrigado a utilizá-la. Quando for necessário e adequado, você ainda vai poder usar lá a sua aula expositiva. Fique tranquilo em relação a isso, né? E o problema é que se você faz aula expositiva, se você continua usando o garfo, o que acontece? Você tem algumas consequências que não são mais necessárias, como por exemplo, o seu braço vai doer, né? E você não pode ter medo de buscar as novidades. E você, por exemplo, você vai enjoar, pode ser que você fique com raiva de dar aula por estar dando aula expositiva e os seus alunos não aderirem mais. Isso vai tornar você um professor amargurado. Você deve conhecer professores assim, né, que ao longo do tempo foram enjoando de dar aula. O nome disso é o fator de que eles não estão mais inovando, não estão sendo valorizados pelos próprios alunos e logo eles vão perdendo a magia pela profissão, né, o encanto. Que mais? O esforço repetitivo, ele faz isso, né? O esforço repetitivo, ele vai te estressar no seu trabalho. E ao longo do tempo, você vai deixando de trabalhar como um ser humano, que é criativo, que tenta trazer o melhor, e começa a trabalhar cada dia mais como uma máquina, né? Fazendo um esforço repetitivo que estressa, que cansa, que no final do dia você está acabado. E que você consegue produzir menos, né? Gastando mais tempo. Isso não é o que você quer. Por isso que existem as tecnologias educacionais. Mais um detalhe, a nova geração de professores e alunos, né, ela já conta que existe a batedeira. Então, vou dar um exemplo. Como eu falei, ninguém tem mais paciência de esperar que um bolo fique pronto no tempo em que se esperava antes, né, quando se fazia com garfo. Então, é por isso que você precisa se atualizar do mercado. Hoje, tanto as instituições de ensino, quanto os outros professores, quanto os seus alunos, eles esperam que você consiga, que você já tenha as tecnologias, né, para produzir aulas melhores mais rápido e colocar o aluno no centro sem muito esforço. E outra coisa, o professor que utiliza a batedeira, ele tem mais tempo livre, né, para pensar em aulas melhores, para se divertir mais fazendo suas aulas e até mesmo para a sua vida pessoal, para dedicar à sua família, aos seus amigos, não estar sempre ocupado com o trabalho, nem ter que pegar vários empregos para poder se sustentar, já que ele vai ser mais valorizado. Então, isso é uma lição que fica para nós educadores, né? A tecnologia, ela nos ajuda a fazer melhor o nosso trabalho e a ter mais tempo livre.
Então, por que não utilizar? Né? Por que ter medo de tecnologia? Basta tentar, gente. Testem. O segredo da tecnologia é testar, tá? E por achar mais leve e divertido, né? A gente consegue atender melhor a expectativa dos alunos, porque a gente se divertindo fazendo a aula, automaticamente o aluno vai se divertir mais com a nossa aula, certo? O aluno se encanta por aquele conhecimento cujo professor ama dar aula daquilo, né? Não é só o conhecimento que o professor gosta de ser especialista, não é isso. E, inclusive, existe esse problema no nosso mercado, né, da educação. Muitas vezes nós somos professores especialistas em um conhecimento, mas nós não somos especialistas em ser professores. Isso é um problema muito grave e que se resolve se você participar de alguns treinamentos, né? Buscar se atualizar em metodologias ativas e as tecnologias educacionais. E para isso nós temos, vou deixar aqui na descrição, um evento incrível para esse tipo de necessidade, né? Se chama Jornada do Professor Inovador. Se você procurar na internet inovaprof.com, você vai acessar uma página de inscrição e vai ter direito a participar desse evento gratuito e online. Lá a gente monta um mapa da Educação 4.0 e um mapa dos professores milionários, os professores bem-sucedidos e que são melhor remunerados, né? E que têm mais tempo livre. A gente faz uma pesquisa com esses professores, né? A cada mês a gente entrevista alguns professores novos e tira ali os fatores em comum que levaram esses professores a terem sucesso na sua carreira, a serem bem remunerados, bem requisitados e terem tempo livre com a família e terem uma jornada mais tranquila. Se você quiser saber como é esse mapa, a gente apresenta ele nesses 3 dias, né? É um evento de 3 dias de live, gratuito, que a inscrição eu vou deixar aqui, chama inovaprof.com. Bom, muito obrigado, fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, professor, e vamos inovar!